Boa noite, graça e paz a todos os irmãos que nos acompanham. Vamos começar mais um culto de adoração ao Senhor. Que você possa reunir sua família na sua sala, no seu quarto, em frente à televisão, computador, ao celular. A gente adorar, a gente ouvir a palavra do Senhor no dia que você assistir, nessa noite. Você não seja simplesmente um telespectador, mas um participante desse culto. Aí na sua casa, aí no seu quarto, aí na sua sala. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Porque o Senhor tem sido a nossa esperança em tempos de desesperança. O Senhor tem sido a nossa confiança, Senhor. O Senhor é nosso alicerce, e se nós estamos em Ti, nós não seremos abalados, nós não seremos destruídos, mas sim glorificados e permanentes em Teu amor. Nós te agradecemos pela Tua graça, te agradecemos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. Nos ajude hoje, perdoe os nossos pecados, nos leve mais profundo em adoração, no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Você pode dizer na sua casa: adora Ele, Santo. Diga quem Ele é.
de todo louvor, digno de todo louvor. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Amém. Continua adorando a Ele na sua casa, proclamando palavras de adoração ao único que é digno, santo, poderoso, digno de adoração. Te adoramos. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno. Vamos proclamar na nossa casa, na nossa nação, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. a Ele toda a honra, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu sobre toda a terra, sobre toda a terra, tu és rei. E céu, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno
Tu és a nossa rocha, nosso alívio, nossa proteção. Podemos dizer com toda a nossa força: se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu inimigo. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Nossa força, aquele que é digno, nossa salvação, Jesus, Jesus. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Eu sei quem Tu és. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém, Jesus. Que o Senhor venha nos guiar agora através da Tua palavra, trazer calma e esperança ao coração de todos, trazer tranquilidade, nos restaurar. Restaura a nossa vida, Senhor. Amém. Graça e paz, queridos. Louvado seja Deus por podemos estar juntos mais uma vez para adorarmos o Senhor e aprendermos a Sua bendita e santa palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo 46. Salmo 46, leremos os versículos 1 a 3. E também depois leremos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Primeiro vamos ler Mateus 10, 28. Depois Salmo 46, 1 a 3. Eu peço que você curve a sua cabeça em oração, ore pela palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações, ore para que Deus edifique, santifique, abençoe, fortaleça, liberte você
e sua família e todos os que estão participando desse culto neste momento. Então vamos orar ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos e clamar a Deus junto comigo. Pai Celeste, nós te damos graças, te agradecemos, porque a comunidade reformada pode estar reunida, Pai. Podemos estar reunidos no Espírito Santo e através também dos recursos tecnológicos que o Senhor nos concedeu. Quero agradecer a todos que estão ouvindo agora, que estão participando desse culto, adorando o Senhor, que vão te adorar agora ouvindo a palavra, todos que estão fazendo isso agora e que vão fazer ainda em outras ocasiões, em outros dias e momentos. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra pode, o Senhor envia a palavra do Senhor aos corações, e queremos agora suplicar que o Senhor se compadeça então de mim, se compadeça, Pai, de mim, de cada pessoa da comunidade reformada e outros, e que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, que o Senhor destrua toda operação, toda interferência, todo obstáculo maligno, Senhor. Quebra toda barreira maligna que vem do inimigo, que vem da carne, que vem do pecado, que vem do mundo. Que o Senhor destrua os impedimentos e que o Senhor libere a tua palavra aos nossos corações. Compadeça-te de nós e venha falar conosco, Pai. Venha nos tocar, nos quebrantar, nos vivificar. Venha nos transformar, libertar, santificar e confortar também e encorajar pela palavra do Senhor, Pai. Nos ajude nesse instante, te clamamos, te suplicamos, para a glória de Jesus, para o avanço do teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Querido, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E agora, Salmo 46, versos 1 a 3, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Querido, preste atenção nisso. O autor desse salmo está dizendo: não temeremos, ainda que tragédias nos atinjam, ainda que tragédias nos aconteçam, ainda que sejamos vitimados por acontecimentos calamitosos, extremamente desastrosos. Ele diz: não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aí nós perguntamos: mas como isso é possível? Como é que nós, humanos, meros mortais, tão vulneráveis, tão fracos, como é que nós, tão impotentes, podemos não temer? Parece que essa declaração do salmista é uma ilusão, é só um discurso vazio. Como é que nós podemos não temer, né?
se o mundo está desmoronando à nossa volta, se o mundo está desabando, e talvez há um desabamento dentro da nossa casa, há um desabamento no nosso coração, na nossa vida pessoal. Como é que nós podemos não temer? Como é que esse salmo pode ser verdadeiro? Preste atenção nisso. Eu soube de uma cena horrível que aconteceu dentro de um ônibus há alguns dias aqui em Montes Claros. Um senhor idoso estava dentro do ônibus e, de repente, para a infelicidade, grande infelicidade dele, esse senhor espirrou. Simplesmente ele sentiu vontade de espirrar e não conseguiu segurar o espirro. Talvez ela até tenha tentado, mas saiu. E sabe o que aconteceu? Uma mulher que estava perto dele só não o chamou de santo. Esse homem foi agredido, foi humilhado com várias palavras. Ele foi depreciado, agredido, humilhado por aquela mulher, com palavras assim, iradas, grosseiras, palavras muito depreciativas, foram dirigidas a esse senhor. Por quê? Porque supostamente ele estava aonde não devia estar, fez o que não devia fazer, contaminando as pessoas ali com o coronavírus. E a mulher teve uma atitude para com esse homem. Eu não estou dizendo que ele estar ali naquela hora e ele não está com máscara, eu não estou dizendo que não foi uma imprudência da parte dele, que não foi um erro da parte dele, mas a reação da mulher para com o homem, principalmente uma pessoa idosa que merece ainda mais o nosso respeito, ainda mais a nossa tolerância, a reação da mulher foi inaceitável, uma reação muito condenável. Mas, queridos, por que essa mulher agiu dessa forma? Por que ela agiu assim? Por que ela teve essa reação? 4 motivos, pelo menos, que eu posso pensar. 4 motivos da reação assim, exacerbada, inconcebível dessa senhora. Primeiro, maldade, coração cruel, coração impiedoso. Segunda razão, egoísmo, falta do mínimo de amor ao próximo. Eu acredito que se aquela mulher tivesse nutrindo no seu coração, se tivesse ali um mínimo de amor ao próximo, ela não teria tido essa reação de humilhar, de ofender, de ferir, terrivelmente, ferir em público, principalmente uma pessoa idosa. Terceiro motivo, desrespeito, né? Ela tratou o homem com total desrespeito ao próximo, como muitas vezes acontece. Nós desrespeitamos ou somos desrespeitados pelas pessoas, e muitas vezes sem causa, sem motivo. Mas talvez a principal razão, eu não diria que é a principal, mas certamente o motivo que essa mulher tratou aquele senhor dessa forma, assim, extremamente repreensível, um motivo foi o medo. Medo de ser contagiada pelo vírus, medo de ficar doente, medo de morrer. Queridos, esse último motivo, o medo, é um sentimento que tem movido muitas pessoas, principalmente nesses dias de pandemia. Tem pessoas que estão com medo, tem pessoas que não estão só com medo, elas estão em pânico. Talvez você está passando essa pandemia com bastante temor no coração. Talvez você está passando essa pandemia
com bastante preocupação, angústia, até pavor na sua alma. Talvez você está vivendo esses dias, assim o seu coração está palpitando, suas mãos estão suando, coisa que nunca te aconteceu, suas mãos estão suando frio, você está assim, irritadiço, nervoso, você está cheio assim de tensão. Por quê? Você está com medo, não só do vírus, né? Você está com medo de tudo que pode vir através dele, atingir sua vida, atingir sua família, atingir suas finanças, né? Sua condição econômica. Então você está passando esses dias de um modo, você está sendo afligido pelo temor, pelo medo. Não só medo de ficar doente, como eu falei, não só medo de ficar doente, mas medo do desemprego, medo de passar necessidades físicas, materiais, medo de perder pessoas queridas, medo de perder a sua empresa. Porém, queridos, escutem bem, o fato de nós sermos dominados ou vencidos pelo medo, pode ter consequências piores do que o mal que nos ameaça. Preste atenção nisso. O fato de nós sermos dominados, vencidos pelo medo, não só nessa situação, mas em quaisquer outra, isso pode ter consequências muito piores do que o mal do qual nós temos medo, o mal que nos ameaça. E eu vou citar algumas dessas consequências. Quais são as consequências de eu e você sermos dominados, paralisados, muitas vezes vencidos pelo medo? Quais são as consequências de nós vivermos com medo? Primeira consequência: pecado. Pecado. Estamos ofendendo a Deus, estamos entristecendo o Espírito Santo, estamos desagradando o Deus vivo, o Deus santo. Por exemplo, estamos cometendo os pecados de desconfiança em Deus, de falta de fé, pecado de incredulidade. Estamos cometendo o pecado de idolatria, porque estamos confiando mais em coisas. Ou, por exemplo, se a circunstância tivesse favorável, a gente não estava com medo. Então quer dizer que a nossa fé está onde? O nosso louvor, a nossa adoração está onde? Está na circunstância favorável. Ela está no lugar de Deus na nossa vida. Quando a circunstância está boa, está agradável, está favorável, a gente fica tranquilo, a gente fica descansado, sossegado, feliz, alegre. Mas quando a coisa fica feia, nós começamos a ficar atormentados, paralisados, motivados pelo medo. Isso é o que? Idolatria. Nossa confiança não está no Senhor, nós não estamos adorando a Ele, estamos adorando a circunstância, ou aquele acontecimento bom, agradável. Somos idólatras. Outro pecado é a ansiedade, né? Às vezes o medo assim, o medo intenso, o medo que nos aflige, que nos deixa assim, muito apreensivos, irritados, assustados, apavorados, é a ansiedade. Isso é pecado. Segunda consequência de sermos dominados, vencidos pelo medo, primeiro é o pecado, segundo é o lugar para o diabo, lugar para o diabo. Quando ficamos movidos por medo, o diabo se aproveita desse medo para nos oprimir, nos ferir, nos atormentar e fazer outras coisas piores contra nós. Outra consequência é a derrota espiritual. Lógico, se nós estamos
movidos por medo, e dando lugar ao diabo, qual vai ser a consequência? Do próprio medo, não é? E do pecado, e da obra do diabo. A consequência vai ser o que para nós? Derrota espiritual. O medo nos faz causar o mal a nós mesmos e perder bênçãos de Deus. Derrota espiritual. Outra consequência, maus relacionamentos. Maus relacionamentos. Pessoas assustadas provocam conflitos, atritos, brigas. Onde elas vão e aonde elas estão. Onde elas estão e aonde elas vão. Pessoas assustadas provocam conflitos, atritos, discórdias. Onde estão e onde vão. Lembra da mulher lá no ônibus. Olha o que ela fez. Ela ofendeu, ela agrediu, ela humilhou, ela feriu alguém ali. E ela envergonhou também muitas pessoas que assistiram aquela cena. Então ela provocou ali discórdia, ela provocou guerra, separação, tristeza, vergonha naquele lugar. O medo nos faz causar maus relacionamentos. E quinta consequência do medo que nos domina, doenças. Pessoas atemorizadas, que vivem atemorizadas, causam doenças no seu corpo. Vários tipos de doenças, que são chamadas de psicossomáticas. Consequentemente, queridos, como nós devemos entender e como podemos vencer o medo? Essa é a pergunta. Como devemos entender? E como podemos vencer o medo? Antes de tudo, nós precisamos ter a compreensão dos seguintes pontos. Preste atenção. Primeiro, o medo é um elemento da nossa natureza pecaminosa. Não esqueça. O medo é um elemento da nossa natureza pecaminosa. Isso quer dizer que enquanto estivermos nesse corpo caído, nessa natureza corrompida pelo pecado, é impossível, é inevitável não sentirmos medo. Enquanto formos pecadores, será impossível, será inevitável não sentirmos medo. Segundo ponto que nós vamos entender: o medo é acionado pelo mal que nos ameaça nesse mundo. Olha bem, o medo tem a sua raiz, a sua origem, a sua fonte na nossa natureza pecaminosa. O medo não é intrínseco à nossa humanidade, ele não é inerente à nossa humanidade, porque quando Deus criou Adão, o Adão não tinha medo, ele era humano, não tinha medo, né? O medo, ele é intrínseco, ele é inerente à nossa pecaminosidade. Então ele tem origem, ele tem fonte no nosso pecado, na nossa corrupção interior. E como é que ele é acionado dentro de nós? Ele já está ali dentro de nós. É um dispositivo dentro de nós, o medo, por causa da nossa pecaminosidade. Como é que ele é acionado? Que esse dispositivo é acionado? Pelo mal que nos ameaça nesse mundo. O mal que vem contra nós, o mal, algo que nós percebemos como mal, vem, e aí nós ficamos cheios de medo. Então entenda isso por enquanto. Enquanto nós estivermos sujeitos a sofrer o mal, será impossível também não sentirmos medo. Enquanto tivermos uma natureza pecaminosa, será inevitável e impossível não sentirmos medo. Enquanto formos ameaçados por algum tipo de mal, será também impossível não sentirmos medo. Porém, terceiro lugar, e isso eu quero que você preste mais atenção e tente gravar, guardar no seu coração e mente. Em terceiro lugar, é impossível não sentirmos
mas é plenamente possível resistirmos e superarmos o medo. É plenamente possível que na hora que o medo venha, que o medo te ataque, que você o sinta, que ele penetre na sua alma, é plenamente possível que você o resista, que você o expulse, que você, como se ele fosse um demônio, o exorcize. É possível você não deixar o medo, quando ele brotar de dentro de você, que ele brota de dentro de você, gerado pelo mal que vem de fora, acionado pelo mal de fora, aí você faz o quê? Você o reprime, você o expulsa, você o resiste, você o supera. Então lembre disso, é impossível não sentirmos medo, mas é plenamente possível resistirmos, superarmos o medo. Ou seja, é possível dominarmos o medo, ao invés de sermos dominados por ele. É possível paralisarmos o medo, ao invés de sermos paralisados por ele. É possível expulsarmos o medo, ao invés de sermos atormentados por ele. É possível vivermos com coragem, com segurança, ao invés de vivermos com ansiedade, angústia e pavor. Isso é plenamente possível. Plenamente possível. Há um filho de Deus, há um servo de Deus, há um cristão bíblico. Por isso, em quarto lugar, quarta compreensão que nós vamos ter sobre a questão do medo. Quando Deus nos diz não temas, ou não tenha medo, Ele não está dizendo não sinta medo. Porque se Ele estivesse dizendo isso, todos nós estávamos já derrotados, né? Derrotados. Já entrávamos no jogo perdendo de 10, de 20 a 0. Então é preciso você ter essa consciência nítida. Quando Deus nos diz não temas ou não tenha medo, Ele não está dizendo não sinta medo. Por quê? Porque Deus sabe que o medo simplesmente acontece em nós. Ele simplesmente nos acontece, como todos os outros sentimentos nos acontecem. Portanto, preste atenção. Quando a Bíblia diz não temas, o significado é: resista ao medo, supere o medo, expulse o medo, domine o medo, vença o medo. Esse é o sentido da ordem de Deus. Não temas, no singular, e não temais, no plural. E quando a Bíblia, outras versões da Bíblia diz não tenha medo, o que isso significa? Deus está dizendo para mim e para você, para todos os seus servos, para todos os seus filhos, Deus está dizendo: resista ao medo, supere o medo, expulse-o, domine o medo, vença-o. Um exemplo disso é o que o salmista escreve, um dos salmos. O salmista diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. O que é que o salmista está querendo dizer? Quando ele diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ele está querendo dizer: quando o medo vier, eu vou imediatamente substituí-lo, dissipá-lo pela confiança em Deus. Vou colocar no lugar do medo, do temor, a confiança em Deus. Não vou deixar o medo se alojar, gostar do meu coração. Não vou deixar ele fazer moradia. Não vou deixar ele criar raízes dentro de mim. Não vou deixar ele lançar suas garras sobre o meu ser. Não vou deixar o medo me acorrentar, me comandar. Em me vindo o temor,
hei de confiar em Ti. Vou expulsar o medo pela fé, pela confiança em Deus. É isso que a Bíblia quer dizer, querido, quando diz não temas. Quando vier o medo, quando ele subir lá do profundo do seu ser corrompido, diga: eu te resisto, eu confio em Deus, mas confie mesmo. Em quinto lugar, você só pode resistir o medo de verdade se tiver um relacionamento com Deus através da união com Cristo. Veja bem, eu acabei de dizer que você pode superar, expulsar, resistir, você pode vencer o medo. Só que, para que isso é possível? Quem é que pode fazer isso? Essa é a grande questão, porque esse é o fundamento da vitória sobre o medo. O fundamento está aqui. Você só pode resistir e vencer o medo de verdade se tiver um relacionamento com Deus através da união com Cristo. Se não tiver Cristo como seu único Senhor e Salvador, você não tem Deus, não tem o Espírito Santo, não tem as verdades das Escrituras, não tem as verdades bíblicas acerca do medo, e portanto você não tem bases sólidas para evitar, para resistir, para expulsar o medo. Quero que você ouça isso de novo, que é muito importante. Se você não tiver Cristo como seu único Senhor e Salvador, então você não tem Deus, não tem o Espírito Santo Todo-Poderoso, que nos capacita a superar, a resistir e a expulsar o medo. Você não tem as verdades bíblicas a respeito do medo, verdades que veremos já já. Portanto, você não, algumas dessas verdades veremos há pouco. Então quer dizer que você não tem bases sólidas para evitar o medo. Quais são essas bases que você só tem na sua alma, na sua vida, para vencer o medo? Quais são essas bases que você só tem se Cristo for o seu Senhor e Salvador? Eu vou dizer agora as únicas bases ou razões sólidas para você viver sem medo. Preste atenção. Únicas bases ou razões sólidas para vivermos sem medo. Primeira delas, preste atenção. Porque podemos, tendo Cristo como Senhor e Salvador, Palavra de Deus como nosso manual de vida, tendo Deus como nosso Pai fiel, todo-poderoso e todo amoroso, o Pai que cuida perfeitamente de nós. Quais são as bases para vivermos sem medo? Primeiro, pode ser que Deus impeça que o mal que nos ameaça nos atinja. Atente para isso. O mal que pode nos ameaçar, mas Deus pode impedir que ele nos atinja. Essa é a primeira razão. Pode ser que Deus impeça que o mal que nos ameaça venha a nos atingir. Por exemplo, o coronavírus ameaça você, mas isso não significa, não há nenhuma certeza, não há uma garantia de que o vírus vai infectar você, principalmente se você tomar os cuidados, recomendados para a sua própria proteção. Mas mesmo, vamos supor que você não tome esses cuidados, há maior probabilidade de você ser infectado, mas não há garantia, não há certeza que vai ser. Segundo, o desemprego te ameaça, mas ninguém garante que efetivamente você ficará desempregado. A sua empresa corre o risco
corre riscos no meio dessa pandemia. Mas não há garantia, ninguém pode dizer com certeza que a sua empresa vai falir, vai fechar, vai parar de funcionar, não vai se recuperar, que você não vai sobreviver no mercado. Ninguém pode garantir isso. E por que não pode? Porque Deus pode te livrar. Deus, a Bíblia diz que Deus guarda, Deus livra, Deus protege os seus filhos, os seus servos. Então as ameaças podem acontecer, mas o mal pode não nos atingir. A morte, por exemplo, a morte ameaça você com a pandemia. A morte te ameaça de várias outras formas. Mas não há nenhuma certeza de que o seu dia chegou. Não há nenhuma certeza de que você vai morrer agora. Pode demorar muito ainda a sua morte. Por quê? Porque Deus livra, Deus guarda os seus filhos. Essa verdade é fundamentada, por exemplo, no Salmo 91. Se você puder, abra sua Bíblia para lermos juntos o Salmo 91. Quem puder. Salmo 91, 1 a 16. Olha o texto onde nós aprendemos que há uma grande probabilidade de que Deus impeça que o mal nos atinja. Ele pode nos ameaçar, mas Ele pode nunca nos atingir. Um mal específico, qualquer tipo de mal específico, acidente, doença, contaminação por um vírus, prejuízo financeiro. Olha o que diz o Salmo 91, 1 a 16. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Está vendo? Eu falei, tem que ser cristão, tem que ser filho de Deus, tem que ser servo de Cristo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste. E aqui está incluído o coronavírus. A Covid-19 está incluída aqui. Pode ler assim: nem da Covid-19 que se propaga nas trevas, se propaga no ar, não sei na onde mais, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Está falando de toda praga, de toda doença mortal. Verso 7: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aleluia. Está aqui, querido, uma base para vivermos sem medo. O mal pode nos ameaçar? Pode. Mas quem garante que ele vai nos atingir? Só se Deus falar: eu permito, eu quero, é meu propósito. Mas senão não vai atingir. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porque não diz o salmista: o Senhor me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Louvado seja Deus. Versículo 8: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, olha aqui, falei que tem que ser filho de Deus, tem que ter Cristo de fato como Senhor e Salvador.
Não pode ser gente que brinca, não. Que brinca com Bíblia, com Jesus e com igreja, não. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aleluia. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim, diz o Senhor, a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Querido, preste atenção. Esse salmo está falando do que muitas vezes pode acontecer e acontece. Os filhos de Deus muitas vezes são ameaçados pelo mal, mas não são atingidos por ele. Amém? Você sabe disso. O salmo está falando do que pode acontecer e que muitas vezes de fato acontece. Nós somos ameaçados pelo mal, mas muitas vezes mesmo, não somos atingidos por ele. E olha, isso é o que mais tem acontecido a mim e a você. Lembra disso? O que mais tem nos acontecido em relação ao mal desse mundo é isso que eu estou falando agora. Muitas vezes nós corremos o risco de sofrer um acidente, até um acidente gravíssimo, mas não aconteceu. Nós saímos falando: Deus me livrou, Deus me livrou. Muitas vezes nós estávamos assim sob o risco de um grande prejuízo financeiro, né? De sofrer uma perda de bens, mas não ocorreu nada de mal. Era um risco muito grande, mas nós somos livrados. Muitas vezes o diabo nos atacou, Satanás nos atacou, demônios nos atacaram, mas não tiveram sucesso, não tiveram vitória. Deus interveio e nos guardou, nos livrou dos ataques de Satanás. Muitas vezes isso já aconteceu comigo e com você, aqueles que servem a Deus. Algumas vezes pelo menos, nós já corremos o risco até da nossa família se despedaçar, do nosso casamento acabar. Mas oramos, clamamos a Deus, e Ele interveio e nos livrou. Então, irmãos, sofremos inúmeras ameaças. Eu e você já sofremos nessa vida inúmeras ameaças, mas também tivemos inúmeros livramentos. Louvado seja o Senhor. É por isso que estamos aqui vivos e bem, e vencendo e para vencer. Por quê? Porque o Senhor, no meio do mal, dos grandes perigos, como diz o hino, Deus nos livrou. Então, queridos, essa é a mensagem para nós. Não fique com medo à toa. Não fique com medo do que tem grande possibilidade, grande probabilidade de não acontecer com você, com a sua vida, com a sua família. Ore a respeito de todas as ameaças. Ore, peça que Deus te livre, e confie em Deus, e descanse em Deus diante das ameaças. Afinal, nós já experimentamos, como eu disse, o livramento do Salmo 91 muitas vezes. Inúmeras vezes o Salmo 91 já se cumpriu na minha e na sua vida, graças a Deus.
Mas, queridos, escute com atenção. O problema, porém, é pegarmos o Salmo 91 como se fosse toda a palavra de Deus, né? Primeiro, tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91, deixa aberto lá em cima da estante, ou no local de trabalho, achando que porque está aberto ali no Salmo 91 vai ser livre do mal. Não, já acabei de falar que isso aqui seria só superstição, né? Tem que ser filho de Deus para ser guardado, para ser protegido de maneira perfeita, adequada. Tem que ser filho de Deus em Cristo. Em segundo lugar, o problema é nós pegarmos o Salmo 91 como se ele fosse toda a Bíblia. Irmãos, escute, vou repetir para você não esquecer. A Bíblia toda ensina que o mal pode não nos atingir, mas ela não ensina que isso nunca acontecerá. Lembre de Jó. Eu não preciso te dar nenhum outro exemplo. Quem era mais fiel a Deus? Homem temente a Deus, que se desvia do mal, justo, íntegro, reto. Mas você sabe que o mal o atingiu de modo extremo, incomparável. E, queridos, então isso nos leva à segunda dinamite que explode o medo. Preste atenção. Pode ser que o mal nos atinja, mas Deus nos livre dele rapidamente e sem maiores consequências. Primeiro, não precisamos viver com medo, porque o mal pode nos ameaçar, mas pode não nos atingir, porque Deus livra, né? Já falei que nós fomos livrados inúmeras vezes. Segundo, não precisamos viver com medo, nem dominados por ele, porque pode ser que o mal nos atinja, mas Deus nos livre dele rapidamente e sem maiores consequências. Eu vou te dar 5 exemplos disso. Presta atenção, 5 exemplos. Primeiro, o rei Senaqueribe invadiu Judá, dominou algumas cidades, cercou Jerusalém e fez graves ameaças contra ela. Mas o que aconteceu? O rei Ezequias orou. O rei Ezequias se prostrou, se humilhou diante de Deus, clamou a Deus. O que Deus fez? Deus destruiu 185 mil soldados do rei da Síria, Senaqueribe, e matou este rei, enquanto ele adorava no templo do seu Deus. Judá foi livre daquela ameaça. O mal entrou em Israel, atingiu, tocou, afligiu, mas o mal foi removido rapidamente. Segundo lugar, os 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha aquecida, quantas vezes mais? 7 vezes mais. Porém Deus interveio, e aqueles jovens saíram da fornalha ilesos. Daniel capítulo 3. O livramento de Senaqueribe e o povo de Judá, você pode ler em Isaías 36, 37. O livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha. Daniel capítulo 3. Mas saíram ilesos. Então eles ficaram no meio do fogo. Eu e você podemos também ficar no meio do fogo, mas Deus pode neutralizar o poder do fogo. O mal pode nos atingir, mas podemos ser livrados dele rapidamente, sem mais consequências. Terceiro, o profeta Daniel não parou de orar nem 30 dias, nem 30 dias. É por isso que muita gente hoje é atingida pelo mal, e Deus não livra, sem maiores consequências, porque às vezes Deus está disciplinando, né? A pessoa não vive em oração, ela não se preocupa em orar, ela não é fiel ao Senhor. Mas olha bem, o profeta Daniel não parou de orar nem 30 dias, por isso foi jogado na cova dos leões. Mas vocês sabem o que aconteceu.
Daniel capítulo 6. Quarto exemplo, o apóstolo Paulo diz que Deus livrou um admirável servo de Deus, um admirável cristão, chamado Epafrodito. Deus o livrou da morte certa, e assim livrou também a ele, Paulo, de mais uma grande tristeza. Olha o que Paulo diz em Filipenses 2:27. Com efeito, ele adoeceu mortalmente, porém, Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então veja, a doença mortal, letal, aparentemente uma doença incurável, atingiu, talvez uma doença incurável, para aquela época, para os recursos médicos daqueles dias. Essa doença atingiu Epafrodito, mas quando a morte já era certa, Deus interveio, Deus livrou, Deus curou Epafrodito. E Deus livrou assim tanto a ele como Paulo. Paulo diz para que não tivesse uma tristeza maior. E o quinto exemplo, o que Paulo experimentou com Epafrodito, eu, pela graça de Deus, experimentei com a minha esposa. Há 12 anos a minha esposa Rosana ficou gravemente doente, e chegou bem perto da morte, talvez a uns 10, 15 dias da morte, mas Deus agiu, e Deus a livrou, Deus a restaurou completamente. Louvado seja Deus. Então eu peço que vocês não esqueçam disso. Querido, você mesmo já teve várias experiências dessa natureza. O mal tocou você, tocou a sua família, mas Deus o removeu rapidamente. Deus o removeu em curto espaço de tempo, e tudo ficou bem de novo. Tudo voltou a ficar bem com você e com a sua família. Tudo voltou a ficar em paz. O mal tocou, mas Deus o tirou. Essa é a razão que a Bíblia diz: não temas, porque o nosso Deus é o Deus da restauração. O nosso Deus é o Deus da solução. Nosso Deus é o Deus que pode fazer qualquer coisa. Quando nós confiamos nele e clamamos a ele, ele pode destruir o mal que nos atinge. Ele pode remover, dissipar o mal que nos aflige. Você vê Daniel capítulo 6, Nabucodonosor ora desta forma. Nabucodonosor ficou tão impressionado, tão comovido com a vitória, com o livramento de Daniel da cova dos leões, que esse rei orou da seguinte forma. Ele disse assim para Deus: Tu és o Deus vivo, não há outro Deus. Tu és o único Deus vivo, que permanece para sempre. Teu reino jamais será destruído, o teu domínio jamais terá fim. Nabucodonosor diz, ele, falando do Deus de Daniel, ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Louvado seja o nosso glorioso Deus. Irmãos, a terceira bomba que implode o edifício do medo é esta, escute com atenção: se tivermos que suportar o mal por muito tempo, Deus nos sustentará, Deus estará conosco. Primeiro, Deus pode impedir que o mal nos atinja. Segundo, se formos atingidos pelo mal, Deus pode nos livrar dele rapidamente e sem maiores consequências. Terceiro, por que podemos viver sem medo? Porque se tivermos que suportar o mal por muito tempo, Deus estará conosco, Deus nos sustentará.
Queridos, preste atenção nisso. Sabe por que o medo nos domina, atormenta e paralisa? É porque nós não aceitamos a ideia de sofrer. Essa é a minha realidade. Essa é tristemente também a sua realidade. O medo nos domina, nos atormenta, nos paralisa, porque não aceitamos a ideia de sofrer. Nós estamos no mundo de sofrimento, mundo onde o sofrimento pode ser contemplado, registrado, assistido por todos os lados, em todos os lugares. Estamos no mundo do sofrimento, mas nós não aceitamos a ideia de sofrer. E isso é horrível. Isso é horrível. Porque sabe o que isso mostra também? Que nós conhecemos muito pouco a Deus. Que nós conhecemos muito pouco a Deus e que nós confiamos muito pouco em Deus. Não aceitamos a ideia de sofrer. Então o que nós devemos fazer diante disso? Escute bem, nós devemos substituir a mentira de que não podemos sofrer pelas seguintes verdades. Primeiro, qual é a verdade que deve substituir em nós? As verdades que devem substituir em nós a mentira de que não podemos sofrer. Em primeiro lugar, a primeira verdade é essa: todo mundo sofre, de um jeito ou de outro, mais ou menos. Segundo, nós não somos melhores, eu e você não somos melhores do que ninguém, para ficarmos isentos do sofrimento. Somos filhos corrompidos, filhos depravados de Adão, como todos os demais seres humanos. Nós não somos melhores. É melhor nos acostumarmos com a ideia de sofrer, porque nós somos pecadores. Primeiro, a maldição está dentro de nós, o pecado está dentro de nós, o mal está dentro de nós. O mal está na criação que nos cerca. A terra foi amaldiçoada por causa do nosso pecado. E ainda tem os atos pecaminosos que nós cometemos, que nos traz consequências, que nos traz sofrimento. Então nós temos que nos acostumar com a ideia de sofrer, porque nós não somos melhores do que ninguém, e ainda não estamos no paraíso. Terceiro, Deus nos confortará, nos sustentará, nos capacitará, até que o mal passe, até que o sofrimento passe. Então vamos substituir a mentira de que não podemos sofrer, vamos substituir principalmente por essas duas gloriosas verdades. Terceiro, Deus nos confortará, sustentará, capacitará, até que o mal que nos atinge passe. Mesmo que demore para passar, vai passar. E quarto lugar, Deus usará o mal, qualquer mal que nós sofremos, qualquer mal que tivermos que sofrer prolongadamente, Deus usará para o nosso maior benefício espiritual e eterno. Deus usará o mal para o nosso maior benefício espiritual, para o nosso maior benefício eterno. Essas são as verdades, queridos, bíblicas, que devem nos mover a ficar tranquilos, sossegados, em paz, diante do sofrimento. Quando ele está nos atingindo, quando ele está nos atormentando, quando estivermos sentindo a dor do mal, a dor profunda, quando estivermos sofrendo a dor extrema do mal, nós devemos lembrar das verdades das Escrituras. Eu não sou melhor do que ninguém, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. E eu não sou melhor do que ninguém, não tem como não sofrer. Eu não sou santo.
E terceiro, no meio do sofrimento, no meio do mal que eu estiver sofrendo, Deus me sustenta, Deus me fortalece, me capacita, Deus está comigo, porque eu sou um filho dele, um servo dele. E melhor ainda, Deus usará o mal que nos atinge para o nosso grande e glorioso benefício espiritual e eterno. Aonde que a Bíblia diz isso? Aonde que a Bíblia diz que Deus nos socorre, nos sustenta, nos capacita para sofrermos o mal enquanto for necessário? Onde a Bíblia diz isso? Um versículo que nós já lemos, Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente nas tribulações. Louvado seja Deus. Quem é Deus para quando nós estamos no sofrimento, na tribulação, às vezes na aflição extrema? Quem é Deus para nós? Nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente no meio das tribulações. Outras passagens, presta atenção. Isaías 43, verso 1. Deus diz para os seus filhos, para o seu povo, Deus diz: não temas. E por que ele diz não temas? Com que declaração Deus fundamenta essa palavra para o seu povo? Não temas. A partir do verso 2, ele dá as razões. Presta atenção. Isaías 43, 2 e 3, diz assim, ó: quais as razões para Deus dizer para mim e para você: não temas? Porque quando passares, primeiro ele diz: não temas porque eu te remi, tu és meu servo, tu és meu. Então, olha aí, Isaías 43, 1, parte B. Não temas porque eu te remi, tu és meu servo, tu és meu. E depois ele continua: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. E mais, 2 Coríntios capítulo 1, 3 a 5 e o verso 7, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Verso 7: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Está vendo? Quando nós estamos em intensos sofrimentos, nós temos o conforto de Deus, nós temos a consolação de Deus. Ela não nos falta. Quando nós estivermos em qualquer angústia, nós recebemos a consolação. Por ela, diz Paulo, nós somos contemplados pela consolação de Deus. E ele diz que é uma consolação que transborda. Outro texto, Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu sofra, que eu esteja em grande perigo, em grande risco, que eu esteja em grande dor, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. 2 Coríntios 12, verso 8 e 9, Paulo diz: por causa disto, do espinho na carne que o afligia tremendamente, Paulo diz: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei
nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Querido, lembre-se disso. O livramento de Deus não é melhor do que a graça de Deus. A graça que Deus nos dá para suportarmos o sofrimento. Não esqueça. O livramento de Deus não é melhor do que a graça que Deus nos dá para suportarmos o sofrimento, para suportarmos o mal. Pense nisso. Quando você era pequeno e o seu pai te dizia: não fique com medo, não precisa ter medo, porque eu estou cuidando de você. O que você fazia? Você está lá, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos de idade, né? E vamos supor que seu pai te dissesse assim, ou ele te dizia: não tenha medo, eu estou cuidando de você. O que você fazia? Eu creio que você ficava tranquilo, creio que você se sentia seguro. Eu posso falar por mim, eu ficava confiante, seguro, tranquilo. Quando eu era criança, meu pai dizia que eu não precisava ter medo. Querido, imagine o que nós devemos sentir quando o próprio Deus nos promete, o próprio Deus nos diz: não temas, e nos promete: porque eu estou contigo, eu cuido de você, eu não falho. O que devemos sentir diante dessa palavra, dessas promessas do nosso Deus? E Ele está conosco. Mesmo que o mal nos atingir e demore para sair, Deus estará. E é isso que faz toda a diferença. É por isso que a Bíblia diz para não termos medo, porque Ele está. Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é nosso socorro bem presente. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, pelos rios não te submergirão. Quando passares pela chama, não arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o teu Salvador. E a última bomba, mais poderosa, a mais poderosa, para destruir a fortaleza do medo nos nossos corações. Preste atenção. Se o mal que sofremos terminar em morte, entraremos na verdadeira vida. Se o mal que sofremos terminar em morte, entraremos na verdadeira vida. Querido, se tem uma coisa que a gente não podia ficar preocupado, apavorado, amedrontado, é com a realidade da morte, com a possibilidade da morte. Porque o cristão tem que ter essa consciência: bom, sofrer, eu não vou deixar de sofrer mesmo. E eu posso sofrer pouco, sofrer médio, ou sofrer muito, muito, muito. Enquanto eu estiver nesse mundo, será assim. Então para que eu vou ter medo? Eu fico apavorado com algum mal que vem contra mim, com alguma coisa terrível que me acontece. Eu fico assim, possuído, atormentado, paralisado pelo medo. Para que eu vou fazer isso? O máximo que pode me acontecer é a morte. Mas se a morte acontecer, eu estarei liberto, absolutamente liberto de todo medo, de todo pavor, porque o perigo, o medo, a morte só estão nesse mundo. No céu não tem perigo, não tem dor, não tem morte. Para que ficar com medo da morte? Se você tem Cristo, para quê? Por quê?
Talvez você fique tremendo de medo por causa de alguma coisa, tremendo assim. Você quase não se contém em si, né? Mas olha para Jesus. Olha para Ele. O que pode te acontecer? Pode acontecer de eu morrer. E aí? A morte é exatamente a solução do medo e de qualquer perigo ou mal que atinja você. Querido, sabe por que o medo nos domina, nos atormenta e nos paralisa? Porque nós não aceitamos sofrer, e muito menos aceitamos morrer. Não aceitamos morrer. Senão não teríamos medo, não é? O medo não nos dominaria, se nós estivéssemos tranquilos em relação à questão da morte. Mas nós confiamos que Jesus perdoou nossos pecados, nós confiamos que Ele nos justificou, nós confiamos que o céu é maravilhoso, né? Que o céu é incomparável, declaramos isso com a nossa boca, que o céu está no céu, é incomparável ao que nós temos aqui, ao que nós somos e experimentamos aqui. Só que diante da ameaça da morte, nós ficamos transbordando, extravasando medo. Isso quer dizer que nós realmente não confiamos em Jesus, não confiamos na palavra de Deus. Por que o medo nos paralisa? Porque não aceitamos a ideia de sofrer e muito menos de morrer. Porém, eu quero te mostrar agora que o cristão tem todas as razões para não temer a morte. Você tem todas as razões para não temer o sofrimento, porque Deus está contigo, te sustenta, te fortaleça, te dá graça, te conforta, te consola. E finalmente, remove, aniquila, extingue o seu sofrimento. E você tem toda a razão para não temer a morte, porque ela é o fim do perigo, o fim do mal para você, o fim do medo, o fim do medo. Quais são as razões? Primeiro, Jesus disse que a morte é a nossa ida para casa. A morte é a nossa ida para casa. Veja o que Jesus diz em João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, notem isso. Qual é o antídoto que Jesus nos apresenta para o medo? Qual é o remédio que Jesus diz que nós temos contra o medo? O remédio eficaz. Ele diz, não se turbe o vosso coração, confiem. E por que ele diz não se turbe o vosso coração? Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Qual é o antídoto de Jesus ao nosso medo, ao nosso coração turbado, aflito, angustiado? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu voltarei, eu vos receberei, para que onde eu estou, vocês também estejam. Então, não fiquem turbados, não fiquem aflitos, não fiquem ansiosos, não fiquem apavorados. A solução para o nosso sofrimento, para o nosso medo, é o céu. É o céu. Você aceita a ideia de ir para o céu?
Você se conforma com a ideia de ir para o céu? Você descansa na certeza e na promessa de Deus de ir para o céu? Você aceita a ideia de ir para o céu? Então não precisa viver amedrontado por nada. Segundo lugar, por que não temer a morte? Imediatamente após a morte, já estaremos na companhia de Cristo. Logo que a morte acontecer, eu e você, aqueles que são de Cristo, já estarão na companhia eterna de Jesus Cristo. Olha o que diz a Bíblia: estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que é deixar esse corpo? É habitar com o Senhor. Filipenses 1:23: estou constrangido, tendo o desejo de partir estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Por que temer a morte? Terceiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os ressuscitados e entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Irmão, de certa forma, ter medo da morte é ter medo do céu, é ter medo da vida eterna. Ter medo da morte é ter medo da ressurreição, que é toda a nossa solução. A solução de todo o nosso medo é o céu. É por essas e outras coisas que Jesus disse, Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Por isso, concluindo, eu quero responder essa pergunta: o que significa esse último texto que lemos? O que significa esse texto? Quando Jesus diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, o que significa esse texto? O cristão não pode viver, não deve viver dominado pelo medo. Ele não deve ser dominado pelo medo da pandemia, o medo da morte, o medo do sofrimento, o medo dos homens, o medo das perdas, o medo das decepções desse mundo. Por quê? Porque tudo isso, o máximo que pode fazer é destruir o nosso corpo, provisoriamente ainda. Qualquer mal desse mundo, o máximo que consegue nos atingir, o máximo que consegue fazer contra nós, é destruir o nosso corpo, provisoriamente. Porque a destruição do nosso corpo é a preparação dele para a ressurreição, para a glorificação do nosso corpo. Há somente um, diz então a palavra de Deus, a quem devemos temer, disse Jesus, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aí eu te pergunto, eu te digo, se nós tememos a Deus, se nós só tememos a Deus, podemos viver com toda coragem, esperança e paz, aconteça o que acontecer. Porque Ele está conosco, Ele está controlando tudo, administrando tudo, e transformando tudo no nosso maior bem, no nosso maior benefício. Se nós tememos a Deus, podemos viver com toda coragem, esperança e paz, aconteça o que acontecer. E essa é a pergunta que eu quero te fazer então, finalmente.
Como você sabe que realmente teme a Deus? Como você sabe que realmente teme a Deus? Você vai saber isso se você estiver fazendo 3 coisas. Primeiro, você confia somente em Jesus Cristo para a sua salvação. Você confia somente na pessoa, na obra de Cristo, para a sua salvação. Preste atenção, amado. A vitória sobre o medo nos vem através da vitória sobre o pecado. Nós só vamos alcançar a vitória sobre o medo se recebermos vitória sobre o pecado. E como é que nós vencemos o pecado? Abraçando o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, o que Cristo é e o que Ele fez pelo pecador. É assim que vencemos o pecado e consequentemente vencemos o medo. Jesus Cristo se encarnou. Deus assumiu a natureza humana. Deus se tornou homem. Jesus Cristo não pecou para que eu e você pudéssemos ter uma vida aprovada por Deus. Ele viveu sem pecado no lugar do pecador, para que Deus pudesse olhar um dia para mim e para você e aprovar a nossa vida. Se nós estivermos nele, a nossa vida é aprovada. Jesus Cristo foi à cruz, sofreu a ira eterna de Deus pelos nossos pecados, para que nós não soframos eternamente essa ira no inferno. E Jesus ao 3º dia ressuscitou, ou seja, ficou comprovado, a ressurreição de Cristo confirmou que a obra dele garantiu salvação plena, perfeita, eterna para todo pecador. Ele ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, passou a reinar como Senhor e Rei do céu e da terra. E Ele está reinando sobre toda a história, sobre todas as nações, sobre o diabo, o pecado, os demônios, sobre todo o mal. Jesus é o Rei. Jesus tem o controle, Jesus tem o comando. E um dia o que vai acontecer? Na hora certa, no dia certo, Ele deixará o seu trono, retornará a essa terra, se assentará no trono, chamado trono branco, grande trono branco do juízo. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E aí, é disso, querido, é disso que você tem que ter medo. É disso que a palavra de Deus está dizendo que você tem que ter medo. Não temas aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode lançar no inferno o seu corpo e a sua alma. Então, se você crê em Jesus Cristo, você já está temendo a quem você deve temer. Crendo nele, se arrependendo dos seus pecados, conhecendo e seguindo, servindo a Ele como seu único Senhor e Salvador, você tem vitória sobre todo o mal, sobre tudo que pode te causar medo, que te apavora, que te amedronta nesse mundo. Você não precisa temer mais nada, se tem Jesus Cristo. Agora, se você não crê em Cristo, se você não se arrepende dos seus pecados, se você não o conhece e não o segue como seu Senhor e Salvador, talvez você não tenha medo de muita coisa, mas saiba, você está se enganando, porque fora de Cristo, você tem que ter medo de tudo, não apenas medo, você tem que ter horror, pânico de tudo, se Cristo não é o seu Senhor e Salvador. Mas se Ele é, ou seja, se você já confiou no que Ele fez,
Só nele e no que ele fez. Se você se arrependeu dos seus pecados, como diz a Bíblia, arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Se você está conhecendo a Cristo, seguindo a Ele, servindo a Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, você não precisa temer mais nada, porque o seu pecado já foi perdoado por Deus. Você já recebeu a justiça de Cristo como a sua justiça diante do Pai. O Pai te aprova, o Pai se agrada de você, o Pai tem todo prazer em você, e assim também o Senhor Jesus Cristo. E quando Ele vier, e você comparecer diante do trono branco, Ele vai te dizer: vinde, vinde, tomai posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vença o medo, siga Cristo, tenha Cristo como seu único Senhor e Salvador, tenha a única vitória sobre o medo, que é o Senhor Jesus Cristo, a salvação nele, a santificação pela palavra de Deus, e finalmente a glorificação eterna, naquele ambiente glorioso, onde nenhum vestígio de medo estará ou penetrará em nossos corações. Com Cristo, vitória sobre todo medo. Essa é a saída para você, é a sua solução. Pai Celeste, agradecemos a Tua palavra, agradecemos e Te suplicamos que aqueles que a ouviram e que a ouvirão, o Senhor a aplique profundamente em cada coração. Edifica, santifica, fortaleça, abençoa os Teus santos filhos por meio dessa palavra, e salva aqueles, Pai, que ainda estavam no cativeiro do medo, sem a salvação em Jesus. Alcança com a Tua graça, dê-nos uma vida, Pai, pelo Teu Evangelho, pela palavra praticada por cada um. Dê-nos uma vida com paz, com coragem, com esperança, uma vida de segurança, sem o pavor do pecado, do diabo, do mundo, porque no Senhor temos segurança. Capacita-nos, Senhor, capacita-nos a expulsar o medo, lança fora o medo, capacita-nos a resistir ao medo, capacita-nos, Senhor, a viver em vitória sobre o medo, até o dia em que ele não estará mais no nosso espírito, não fará parte mais do nosso ser. Dá-nos a vitória sobre ele, Pai, pelas verdades gloriosas da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, aplicando essa palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro e Te agradeço. E agora, queridos, que a graça eterna, infinita do Senhor Jesus Cristo, que essa graça e o amor de Deus, o nosso Pai, toda comunhão e consolação, paz, coragem e esperança do Espírito Santo, seja com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.